Pode fazer, que pergunta que você... Não, mas eu queria perguntar. A questão dos balanços, das informações dos franqueados. Foi isso? Foi. Isso. Que aí eles passam porque, na verdade, a franqueadora ela vai receber por conta disso também. Não, Né? já faz isso, já tá. É porque assim, Não, ela o que acontece? A franqueadora, ela Que tem... tipo? A franqueadora, ela tem... dentro da lei de franquias, ela precisa estipular na circular de oferta o que ela vai fazer com relação... Quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos, digamos assim, certo? Então... se ela coloca para o franqueado que ela vai ter acesso aos livros contábeis, que ela vai ter acesso ao financeiro, que ela vai fazer visitas, tudo isso ela tem direito de ter. Por quê? Porque a franquia não é uma relação contratual onde a franqueadora ela está passando ali todo o conhecimento dela, e isso é necessário muitas vezes para a gestão da franqueadora, para a saúde financeira da franqueadora, para que a franqueadora tenha uma estrutura mais estabilizada. Então, sim, é possível que a gente coloque no contrato a necessidade de avaliar a questão contábil. Só para explicar novamente, sobre a questão da exclusividade da indicação de um contador para o franqueado. Como que a lei de franquias traz isso? Olha, no caso, é uma cláusula que a gente costuma... como cláusula de rebate. Por exemplo, nós vamos colocar vocês como um fornecedor homologado. Nós vamos indicar no contrato, o contador como alguém que o franqueado precisa contratar. Por quê? Se vocês prestam serviço para a franqueadora como um diferencial de marca, trazendo um valor ali de mensalidade que é diferenciado. Por exemplo, hoje, se ele for contratar um contador no mercado, ele vai pagar quanto, mais ou menos? Depende do regime de tributação, mas vamos jogar por cima, meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Aí, digamos, um exemplo, né? Não vou colocar preço no serviço de vocês, mas digamos que ele vai contratar o contador através da homologação da franqueadora, né, desse acordo homologado, né, e vai pagar aí 350. Por quê? Vocês vão estar com todos os franqueados da rede. Então, ele vai pagar um valor menor porque vocês também estão tendo benefício para isso, certo? Então, isso traz para a rede uma equiparação, né? Todos os franqueados vão ter o mesmo atendimento contábil. Isso dá para o franqueado uma garantia de qualidade no seu serviço contábil. A franqueadora também vai ter uma estruturação financeira muito mais segura, muito mais tranquila, certo? E para o consumidor final isso também vai ter reflexos. E serve para qualquer tipo, essa cláusula serve para qualquer tipo de fornecedor, quando precisa da exclusividade. Sim, tem que trazer um benefício. Tem que trazer um benefício, porque não tem cabimento você exigir do franqueado que ele compre, a não ser, claro, por exemplo, às vezes não traz um benefício direto para o franqueado, mas traz um benefício para a marca em si. Por exemplo, comprar um produto de um fornecedor X, porque aquele produto ele tem uma qualidade exclusiva e essa qualidade ela traz para a marca, ela traz para o consumidor final algo que o outro fornecedor de forma alguma iria ter como providenciar. Então a gente não fala só de valores com relação ao benefício, mas sim na qualidade que pode agregar valor no produto final. Isso. Tudo que beneficia a marca, beneficia o franqueado e beneficia o consumidor final uma necessidade para que valha a pena essa homologação. Porque só exigir que compre de um fornecedor X ou Y não faz sentido. Não faz sentido. Isso precisa ter um motivo, precisa ter uma razão. Muitas franqueadoras realmente fazem isso. Homologa ali um fornecedor, mas nem tem um porquê isso. Às vezes ele é até mais caro do que o resto do mercado. E isso prejudica o franqueado.
Então isso não faz sentido, pelo contrário, isso acaba sendo abusivo, prejudicial para a rede e para o franqueado. Então normalmente esse tipo de franqueadora é o tipo de franqueadora que não está preocupada, ela só quer ganhar dinheiro, o resto que se dane. E nos meus clientes eu procuro fazer completamente diferente. As formatações que eu faço, eu procuro que a franqueadora realmente se preocupe com o crescimento do franqueado e com a qualidade do produto e do serviço para o consumidor final. Então, quando a gente homologa um fornecedor, é pensando em toda a qualidade da rede de franquia, não só para a franqueadora, mas para o franqueado e para o consumidor final. E no escopo da parte contábil, você citou que você já teve alguns contatos anteriormente, citou até o teu próprio contador. Qual que seria o nosso papel nesse seu planejamento? Então, eu quero com vocês o seguinte, trazer para o meu cliente um atendimento que realmente conheça de franquia. Porque não adianta eu ter um contador que não vai ter a capacidade de lidar com as questões do dia a dia de uma franqueadora. E vocês têm várias franqueadoras no escopo de vocês. Vocês lidam com isso no dia a dia de vocês, certo? Então isso para mim e para os meus clientes é muito importante. Porque assim, o que adianta para mim pegar um contador que vai acabar cometendo erros com relação ao imposto, com relação à documentação, como eu mesma já vivi na minha empresa, e acaba causando multa com a Receita, acaba causando prejuízo financeiro, até mesmo impedindo o nosso trabalho. Isso não é razoável. Então, assim, eu preciso de um escritório de contabilidade que tem expertise na área de franquias para atender as franqueadoras que eu atendo e para atender as formatações que eu estou fazendo, né, desde a constituição do CNPJ e atender os franqueados, porque a saúde financeira de uma franqueadora é muito importante, né? Redução de impostos, entender realmente o que é necessário para cada ramo de franquia, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é importante, né? A segurança financeira. E um escritório de contabilidade que entende disso, né? Afinal de contas eu não sou contadora, sou advogada, sou especialista em franquias, mas não compreendo nada de contabilidade. Se duvidar, não sei fazer cálculo matemático. Eu acredito que a gente consiga atender dentro desse escopo, né, que você colocou, né, das possibilidades. Assim, como eu disse anteriormente, volto a dizer, muitas vezes a gente tem concorrentes de todos os níveis e também temos clientes de todos os níveis aqui dentro. De tentar fechar um orçamento e o cliente fala, mas o colega ali vizinho nem cobra, ou cobra metade, ou cobra, né? Em título de comparação. Então assim, mas poxa, eu preciso abrir essa empresa para amanhã, meu amigo. O nosso trabalho funciona assim, né, sabe? Nós temos uma metodologia de trabalho porque a gente consulta, a gente pesquisa, a gente quer trazer um pouco mais de qualidade. Então isso nem sempre é de imediato, é expresso, né? É igual a gente brinca, não é um fast food, né? Você quer comer um lanche num BK e você quer comer um lanche no Madeiro, ambos são lanches, mas olha a diferença, você vai também pagar pela diferença. E é a qualidade que a gente preza. Claro, nós somos seres humanos e todo ser humano erra, né? Mas como agir mediante ao erro e o que pode ser feito para remediar um possível erro, né? Sim. Então, é um escritório que já está há mais de 10 anos no mercado, nós viemos de vários cantos, até do Brasil, né? E montamos aqui a estrutura com várias experiências lá do passado, né? Por mais que aparentamos ser jovens, nem tanto assim, mas um pouco, a gente começou muito cedo, né? Então, desde a profissão lá do office boy, que começou lá de bicicletinha, né, até onde estamos hoje. Então, a gente entende também a necessidade do cliente, que chega com um projeto, mas não tem nenhum conhecimento da parte contábil. Então, ele chega, não, mas fulano falou para mim que eu tenho que abrir empresa no lucro real. Mas quanto você tem pretensão de faturar? Não, vou faturar 10 mil reais. Meu amigo, vamos conversar? E muitas vezes a gente fala, não, abre um MEI. Mas eu não quero ser MEI. Abre um MEI. Viu que o seu negócio vai progredir, vai evoluir de acordo com o seu planejamento? A gente faz a transformação. Para nós, como escritório, eu estou deixando às vezes de ganhar um pouquinho de dinheiro ali nesse processo, onde eu indico ele abrir um MEI, do que abrir uma empresa simples, mas eu tenho certeza que ele vai continuar com a gente, porque ele vai entender a orientação.
E muitos clientes, nós temos uns 30 clientes mês aqui. Eles falam, Arthur, mas para que você quer cliente mês? Porque muitos deles evoluem, né? Eles progridem e a nossa propaganda é sempre essa, um cliente indicando o outro. Né? Então, para nós, a gente gosta de trabalhar com satisfação do cliente. Isso é muito bom. Isso é muito bom, é isso que eu preciso. Fechou. Quem saiba resolver problemas, né? Veja o problema e resolva o problema, né? E não simplesmente encubra o problema, como eu já encontrei contadores pelo longo do meu caminho, né, como empresária. De muitas vezes chegar e falar, ó, tá com esse problema aqui e manda o boleto para você pagar, mas não explica o que aconteceu e nós como evitar esse problema. E o contador, ele precisa ter um trabalho preventivo, né? E isso eu preciso para os meus clientes, né? Para as franqueadoras que eu atendo e para os franqueados que são parceiros nas franqueadoras. Porque se a gente tem um problema, se a gente tem um imposto que está muito alto, se a gente tem uma situação contábil ali e o contador não sabe resolver ou esconde esse problema, não prevê o que pode acontecer para nos trazer uma solução adequada, meu Deus. A gente entende assim que o contador e o advogado, todo mundo deveria ter. Sim. Mesmo que seja um CLT. Mas ele faz imposto de renda, ele tem causas civis, causas que necessitam de orientação jurídica, né? Então a gente entende que um trabalho é em conjunto. Um contador e um advogado, e nunca um confronto entre ambos, né? Com certeza. E eu acho que tendo essa parceria, né, de ambos os lados, nos seus devidos conhecimentos, a tendência para o cliente final é excelente. Com certeza. O que eu queria pontuar, doutora Ângela, é o seguinte: a gente tem hoje uma estrutura que atende da forma que a gente consegue e planeja atender os nossos clientes. A gente tem a ciência de que uma franquia, ela consegue expandir de forma exponencial até além daquilo que é planejado, principalmente se for a nível nacional. Então, essa parte de assumir dos franqueados, a gente tem que ter muita cautela. Eu digo o escritório como responsável no sentido do seguinte: seria muito fácil para eu falar, não, vamos pegar todo mundo. Mas a gente tem que zelar primeiro pela imagem do nosso escritório, no sentido da história que a gente tem, e principalmente pelo serviço de qualidade. Com certeza. E dentro, de repente, de um cenário de franquias, onde hoje você tem uma franquia, mas que pode, dependendo, e pelo que eu entendi, é o seu trabalho expandir, pode ser uma expansão muito rápida, né? E hoje o mercado de contratação está bem difícil, né? Principalmente na área contábil, mas de um modo geral a gente tem ouvido os empresários. Então a gente está falando disso. Então a gente eu estou dispondo uma situação que a gente tem que ter cautela antes de fazer, por exemplo, essa cláusula, tá? Até para você conhecer o escritório, para a gente mostrar como que é o nosso trabalho, de repente analisar um caso específico, onde a gente coloque essa cláusula, para a gente também chegar e falar, ó, o nosso serviço é assim, de qualidade. E passado ali um ano, não sei, dependendo do... Não conseguir atender demanda. Então essa é uma preocupação nossa, principalmente quando a gente trata de parcerias, né? O Arthur já está aqui há um tempo, já vieram outros advogados com outras propostas de parceria, só que a gente tenta analisar no contexto profissional, é claro. Isso é importante. Né? Exatamente, é uma preocupação nossa. Né? Como eu disse, eu poderia, não, traga o máximo de empresas que eu trouxer para mim, melhor. Só que aí... Depois eu conseguir me atender, não vai dar certo. Exatamente. Então, quando a gente firma parceria, é com o pé no chão, visando o bem mútuo, tanto seu quanto nosso, e em consequência dos franqueados que serão seus clientes, né? Que passarão a ser nossos também, no sentido da prestação de serviço. Então, essa seria uma ressalva que eu faço. Né? Ótimo se vier 10 mil clientes, mas a gente tem que ter o pé no chão no sentido de... Eu acho que a gente pode fazer essa experiência né, com a Relief e sendo algo que gere frutos, algo que seja concreto, que traga realmente uma construção positiva para ambas as partes, a gente daí fazer uma parceria mais longínqua, mais estruturada. Mas inicialmente a gente fazia essa parceria
né, inicial, um laboratório. Isso, é porque assim, eu acredito e vejo que seria tanto bom para você quanto para nós. Né? Eu penso que com o tempo você vai nos conhecer melhor e vai ter a certeza do que a gente está falando. Sim. Né? E isso vai ser bom. Mas tudo também vai de um grau de crescimento. Sim. Né? Não, de repente não adianta a gente já querer forçar uma situação que num futuro próximo, não tão próximo, pode causar ali um desgaste. E esse não é o nosso intuito nunca, porque as nossas parcerias a gente tem de fazer ad eterno aí. Quanto tempo a gente conseguir. Que é o adequado, né? Começar um trabalho para durar 1 ano, 2 anos. Exato. Então a gente tem isso, a capacidade profissional nós temos, né, de atender tanto franquias comerciais, industriais ou até de prestação de serviço, não sei se você tem algum. Então a gente tem, porque entra na complexidade, igual você já sabe, questão estadual e municipal, dependendo do que vai ser a atividade dos franqueados, né, de ter um conhecimento em cada local. Né? Então isso para nós como escritório demanda também profissionais capacitados. Sim. Né? Então a gente tem essa ciência e a gente procura fazer da melhor forma, vamos dizer assim, nós vamos estar com uma parceria, mas da melhor forma para o nosso cliente, né? Que vai ser tanto o seu quanto o nosso, no sentido da prestação, né? Como eu já disse. Mas fora isso, eu acredito que temos um potencial grande ali, né? Já que é uma demanda sua, a gente está aqui para suprir ela. Tá? Mas nesse sentido de precaução, digamos, né? Que é excelente ver essa postura. A gente tem aí, é igual o Arthur disse, para nós, que já temos uma certa história, né, que somos novos, né? Mas 10 anos de escritório já é uma história, né? Então a gente tem trabalhado dessa forma, né? E tem dado certo, né? E acredito que tende a dar certo, porque é igual eu tenho percebido na sua postura que você é uma pessoa, uma profissional que faz aconselho. Faço. Exatamente. Faço. Né? Então eu acredito que tem tudo para dar certo. Né? É claro que existem detalhes na questão de percentuais, né, que a gente pode tratar, enfim, na questão de ajustes, como você mesma disse, né, de valores, né, não só de percentuais, mas de valores. Acredito que negociando a gente chega num consenso. Sim. Né? E de repente ter esse tempo de conhecimento, né? Por isso que você pode trazer sua empresa para cá. Que aí você já vai entender. A gente tem dentro do escritório uma tendência muito tecnológica de facilitar a vida para o cliente de forma mais didática, né? Hoje é muito aplicativo, muita internet, WhatsApp, então nós internamente estamos direcionando para esse sentido, então por isso até que a gente consegue atender clientes de várias regiões, né? A parte de atendimento é um atendimento personalizado, humanizado, né? A gente relutou na questão do nosso WhatsApp falar oi para o cliente, então é um colaborador que conversa, então tem um diferencial, né? E é um colaborador capacitado, digamos, né? Não é um grupo de estagiários ali que estão no departamento. Claro que hoje a gente trabalha com estagiários no sentido de prospectar colaboradores, né? Mas são pontos distintos, né? Então a nossa qualidade do serviço a gente preza muito por isso. E eu acredito que se você trouxer a sua empresa, você vai ver que é assim que a gente trabalha, né? Na parte de automatização, de notificação, de envio de documentos, a sua empresa do Simples, ela vai ter esse imposto, você vai receber no seu e-mail uma notificação, para diminuir essa situação de preocupação de empresa, para o empresário, o teu cliente focar na atividade dele. Né? Então a gente preza por isso. Orientação, acima de tudo também, né? E direcionamento. Porque acaba que o empresário ele vai decidir por ele. A gente está com uma orientação. Você segue esse caminho que é o mais recomendado. Alguns aceitam, outros não. Né? Mas a gente está aqui atendendo clientes das duas formas. Né? E nesse ponto a gente está tentando sempre evoluir. Né? Então evoluir tanto na parte profissional quanto na parte de tecnologia. Que igual você tem o seu filho que faz sistemas, hoje está muito para esse lado tecnológico. Né? Meu filho, na verdade, programador? Não, ele é engenheiro civil. Foi só um passatempo. Né? Então a gente tem essa ideia de deixar atual, mais pessoal. Né? Então essa é uma das nossas filosofias, digamos assim. Né? É receber cliente, é marcar reunião, é estar com o cliente
O Arthur normalmente que gera essa parte, né? O cliente está com uma dúvida, chama ele, vamos conversar de manhã, de tarde, vem aqui, a gente conversa, esclarece. É claro que no ponto de vista de franquias que podem estar aqui na cidade ou em outras, a gente atende por videochamada, videoconferência com o proprietário, com você, se for o caso, né? Monta a reunião. Então isso já é parte da nossa vivência, né? Atender justamente por causa da pandemia, teve essa questão, né? Então nessa... se adaptar. Exatamente. De certa forma foi bom, que abriu horizontes que antes não tinha. Que a gente não tinha uma percepção antes, né? Exatamente. Realmente trouxe possibilidades. Exatamente. Então, nesse ponto eu acredito que a gente tenha suprir sua necessidade, né? É mais questão de ajuste, pelo que eu entendi. A gente assumiria desde a abertura, a parte fiscal, contábil e de departamento pessoal também, né? Na parte de admissão, rescisão e controle de colaboradores. Que a gente tem a equipe toda aqui, hoje a gente trabalha por departamentos, né? Então tem a parte de legalização, que é abertura, encerramento, análise de empresas. O Arthur já tem uma expertise aí enorme nessa área. E também departamentos específicos, né? Departamento contábil, que vai estar solicitando para o cliente a documentação, departamento fiscal, que vai estar acompanhando a parte de emissão de nota, daí já entra numa estruturação, no caso das franquias, né? De qual vai ser a atividade, já passar um cronograma para o franqueado, até para as franquias, para as franqueadoras, enfim. Já é uma situação que a gente tem um cotidiano, né? Então acho que vai ser interessante. Sim. Vai depender mesmo de certos ajustes, né? Principalmente na questão dos valores e do percentual. Né? Porque a gente acredita que uma parceria tem que ser boa para os dois lados. Sim, com certeza. Então teria o percentual para a gente estar negociando. Acredito que de momento, de repente, a gente poderia fazer uma proposta, né? E dialogando com relação a isso. Sim, né? Com certeza. Seria de ótimo. De repente ir lá no seu escritório para a gente conhecer. Sim, vocês conhecerem também. Exatamente. Né? Então eu acredito que da nossa parte estamos receptivos, né? Com a ressalva da quantidade de clientes, mas também eu acredito que é gradual no sentido da gente... Nessa franquia, nós vamos ter 2 franqueados, 2 perfis de franqueados. O médico, que provavelmente tem o seu contador, mas ele não vai, ele vai só alugar cadeiras. Ele vai alugar essas poltronas. Arranjar uma água. Com gás ou sem gás? Você pega? Com gás ou sem gás? Pode ser com gás. É o médico que ele vai alugar essas cadeiras para seus pacientes que pós-cirúrgico. Entendi. Isso. Aí nesse caso, ele vai precisar ali fazer uma contabilidade com relação a esses valores. Então não é uma contabilidade tão massiva. Agora, o outro perfil de franqueado, que ele vai precisar de uma contabilidade mais robusta, digamos assim, porque ele vai vender franquia para esse médico. E aí ele vai ter que ter a questão, a venda sai de nós, digamos que ele faz a venda, né? Mas a emissão de nota sai da franqueadora e tudo mais pro médico, mas ele recebe percentual. O lucro dele é o percentual em cima da venda. E nesse caso, a poltrona em si, ela é um produto que vai ser comercializado, digamos. Ela é alugada. Ela é alugada pelo médico. Mas assim, quando o franqueador fecha uma franquia, o franqueado recebe um número X de poltronas para ele alugar, de acordo com a taxa de franquia que ele paga. E aí essas poltronas seriam tipo um contrato de comodato, alguma coisa nesse sentido? Isso. Ou ele adquire para ele? A gente ainda está decidindo essa questão, se vai ser, porque assim, é muito barato, digamos assim. Ai, muito obrigada. É muito barato, digamos assim, o valor da taxa de franquia com o lucro que ele vai ter, certo? E quando ele encerrar o contrato, normalmente tudo que pertence à franquia é devolvido, né? E assim, essas cadeiras provavelmente já nem vão estar em condições de uso mais, né? Porque assim, com os anos, né? Porque tudo vai se desgastando e a gente vai... essas cadeiras, elas não são uma propriedade do médico, porque toda manutenção é responsabilidade nossa, né? Toda... se ela quebrar, tem que nós que fazemos a manutenção, não é o médico. Então, não tem como a gente passar propriedade
Então vai ser bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu só vou ter que analisar a questão do franqueado que vai fazer o aluguel, o enquadramento que ele vai ter, né, nessa questão do aluguel em si. Porque aluguéis de bens móveis e imóveis, ele tem uma tratativa diferente. Mas aí a gente analisa a legislação com base no que ele demandar. Tá? Não tem segredo não. Aí iniciaria com essa, você fala que hoje tem 2. Vai ser sempre assim, 2 perfis de franqueado. O franqueado que vai vender para o médico, ele vai ser como, eu tinha pensado em colocar ele como um licenciado de marca. Mas eu tenho muita resistência com o contrato de licenciamento de marca. Então eu ainda estou avaliando o que realmente é interessante. Nós fizemos um contrato de licenciamento de marca com esse que vai vender para o médico, eu ainda tenho que analisar bem essa questão, ou se ele vai ser um outro franqueado, porque vai ser diferente o padrão para ele. O médico vai ser o franqueado, nosso franqueado comum, digamos assim, nosso franqueado alvo. Ele vai ser o que vai alugar a cadeira para o consumidor final. Então ele vai seguir todas as nossas diretrizes. Agora esse franqueado, ele não vai alugar a cadeira, ele não pode alugar a cadeira. Ele só pode vender para o médico a franquia, a ideia. Entendi. Ele lucra na venda, digamos assim. Né? Ele não seria... mas ele seria um vendedor, tipo, a mesma coisa que o nosso produto é a franquia, nós somos, né? Então, eu ainda tenho que decidir como vai ser essa relação contratual com ele. Show. Interessante. E essa cadeira, mas aí já entrando no assunto que não... Essa cadeira é para quem fez a cirurgia, tipo, leva para casa e fica... Leva para casa e usa durante o período de recuperação e paga a diária do aluguel. Show. A demanda tá grande, né? O celular tá ali, não dá para mostrar. Mas é uma cadeira, você sabe essas poltronas do papai? Então ela reclina e a mulher normalmente faz abdominoplastia, né? Costura ali a diástase e precisa ficar numa postura curvada, ela não pode ficar reta. Então ela tem que ficar deitada, curvada, ela não pode ficar reta na cama. Então essa poltrona ela vai ficar deitada, mas curvada. E a poltrona, ela não só reclina, ela levanta e levanta a pessoa. E ela coloca a pessoa de pé, curvada. Entendeu? Já tem a anatomia certa. Isso, ela coloca, ela levanta a pessoa, né? Por isso que o lift, elevar, mas de forma aliviada, relief. Pessoal, já pegamos já a linha dela. Legal, top. Não, mas dá sim, tranquilo. Aí essa parte de análise, você que faz tudo, né? A parte de análise, de como vai ser o negócio em si. Sim, eu quem faço. Show. É isso. Eu mesma. Gente, uma coisa que eu queria ver com vocês é com relação à minha empresa, eu acho que seria interessante também se a gente fizesse uma parceria completa, né? Porque assim, eu ter as minhas empresas, os meus clientes aqui, eu não faz sentido também, né? Concordo. Né? Se for para trazer tudo, né? Não, a primeira coisa que eu pediria, assim, até como forma de orientação e ajuda, né? Às vezes o número do seu CNPJ, né? Às vezes a gente fazer uma procuração para que a gente possa ter acesso a consultar algumas informações. Isso não vai atrapalhar em nada o atual contador. Eu tô sem contador. Eu despedi todo mundo. E aí a gente faz uma análise e te fala, segue por esse caminho ou por esse. Aí, como o Andrews disse, aí você vai decidir, né? Mas eu acho interessante, sim, a gente tentar trabalhar juntos. Não sei. Inclusive eu mandei uns dados para fazer imposto de renda lá pro Isaac. Acho que é Isaac o nome dele. Ele fez no ano passado meu imposto de renda. Mas é outro assim que eu procurei e tal, e ele não passa também muita coisa pra mim, assim, não teve essa conversa, sabe? Eu sou muito de, como você disse, faz. Quando um cliente me procura, eu só falto carregar no colo, né? Então, quando não sou tratada dessa mesma forma, eu já fico... né? A gente lida hoje,
com esses dois tipos de perfis, né? O cliente que é igual a você, que quer ter um tratamento diferenciado, e aquele que não quer nem ver nossa cara. Né? Então a gente tem que lidar com isso, mas é tranquilo também. Porque assim, tem que resolver o problema, né? O problema tá ali para ser resolvido, não só para ser contemplado. Sim. A vida do contador é resolver problemas. Igual do advogado, a gente só descasca pepino, né? Descasca, corta, tempera, dá e serve bonitinho para comer. Teve uma cliente uma vez, já tem um tempo, e ela tinha uma empresa paralisada, com algumas situações também do passado, fechou e tal, e trouxe pra gente. Você não cuida? Eu falei, cuido, mas o que eu tenho que fazer? Não, você só faz as declarações para não gerar multa. Tá bom, a gente, né, tem situações de clientes com empresas paralisadas que a gente cobra um valorzinho irrisório só para poder fazer esse acompanhamento mensal. Aí beleza, aí depois ela trouxe outra, na mesma situação. Um dia eu falei para ela brincando, né? Eu falei assim, não tem uma empresa sadia com faturamento para você trazer para mim, não? Aí ela brincou, falou, vai ter. E não é que ela tem hoje duas sadias faturando super bem, mas ainda tem aquelas duas lá do passado, né? E assim, é uma relação muito interessante, né? Então, é gostoso poder ajudar, sabe? Tem situações que é difícil, o problema acontece, demanda tempo, né? Mas quando se concretiza também é muito legal, né? Muito benéfico. Porque, por exemplo, esse meu CNPJ, mesmo que eu, por exemplo, eu já levantei para pagar as multas, porque foi para aquele outro órgão. Procuradoria, GFN. Isso, acho que isso. Aí deu desconto e tá 1.000 e pouquinho para pagar. Então já dá para resolver isso. Só que mesmo assim eu não volto só volto em janeiro, né? A questão do Simples Nacional, se o contador lá tivesse colocado um recurso em janeiro, dentro do mês de enquadramento, talvez durante o decorrer do ano, se o recurso for plausível ali, há possibilidade de retroagir. Agora, se ele não fez... Eu só sei assim, eu fiquei sabendo no final de 2018. E abri o CNPJ no começo de 2018, janeiro de 2018. Primeiro ano. Primeiro ano já eu abri para emitir nota, para estar tudo regularizado, e já deu pino ali no primeiro ano. Então... Temos que analisar como é que está o contexto, a gente tira um relatório fiscal, verifica as pendências, até para título de orientação, né? Ó, tem isso e isso aqui, beleza? Dá para fazer assim, assado, e vamos trabalhar. Ângela, agora a ideia mais rápida aqui é abrir uma outra. Abre uma outra. Trabalhe com aquela ali, deixa legalizar essa parte fiscal sua, para a gente organizar esses recebimentos, né, que provavelmente vão ter mais, né, com a venda dessas franquias. E a gente vai trabalhando nessa outra em off, em paralelo ali. Chegando em janeiro, a gente analisa a possibilidade de enquadramento e você analisa se vai dar sequência ou não nessa questão de enquadrar e manter as duas ativas, ou baixar um CNPJ e continuar só com o outro. Tudo é possível. Tá? Infelizmente tem coisas que demandam prazos, né? Mas tudo é possível de se regularizar. Joia. Então tá. Excelente. Faz muito tempo que está sem contador essa empresa? Porque assim, desde que abriu, né, praticamente, porque ele já fez coisa errada. E aí eu já... ele não apresentou uma solução adequada. Entendi. E ficou, e eu... Tá. Não, beleza, porque talvez alguns vínculos, né, como o ISS da prefeitura, algumas situações, ainda vai estar o nome dele, né? Então, eu não tenho ideia. Com essa possibilidade de transferência, aí a gente, no máximo que vai precisar é contactar ele para ele tirar o nome dele. Que ele tem que acessar lá e tirar, sabe? Mas aí depois a gente toca um barco por aqui. Eu nem sei se tem o nome dele, se não tem o nome dele, eu não tenho ideia. A gente verifica, né? Você tem certificado digital hoje, da pessoa física, jurídica? Pessoa física. Tem certificado digital, porque tem, né? Precisa ter. Tem um token? Eu não respiro naquele escritório sem certificado digital, token. Então, nós fazemos a renovação também por aqui, no certificado digital. Nós fazemos, inclusive, presencial aqui no escritório. Eu fiz faz uns 20 dias. Ah, tá. Provavelmente é para 3 anos, né? Acho que foi para 2028, né? Isso. E aí a gente agora tem uma parceria também com a certificadora, até para trazer essa qualidade ainda mais para o cliente, né? Então, se precisar renovar, se precisar emitir, a gente te direciona certinho. Joia. Certinho. Certinho. Maravilha. Então tá, gente. Deixa... Ai, ficaram mais à vontade, ó.
Não desligou ainda.